Olá pessoal, nesse vídeo eu venho passar para vocês a análise do Zenfone 5. Esse aparelho foi lançado no mês de fevereiro de 2018 aqui no Brasil pelo valor aproximado dos R$ 2.000. Essa unidade em específica foi adquirida por R$ 1.890, o que eu considerava na época um excelente custo-benefício, e ainda que fosse adquirido agora no mês de março de 2021, seria considerado também um excelente aparelho intermediário por essa mesma faixa de preço, ok? Tendo em vista que os aparelhos lançados entre o ano de 2020 e 2021 na categoria intermediário não entregam também o pacote de hardware tão interessante quanto ele entrega. É válido lembrar que esse aparelho conta com um display de 6.2 polegadas, numa resolução um pouco superior ao Full HD, sendo mais específico 1080 por 2246 pixels e 402 pixels por polegada, o que te entrega uma qualidade de imagem excelente. A tecnologia do painel desse smartphone, da tela, seria IPS LCD, capaz de reproduzir 16 milhões de cores e conta com proteção Gorilla Glass, o que deu conta do recado durante pouco mais de 3 anos de uso, tendo em vista que esse aparelho nunca foi utilizado com película, ok? A câmera frontal desse aparelho, ela permite o reconhecimento facial com o mínimo de luz possível para que detecte o seu rosto, o que dá conta do recado nos desbloqueios faciais durante o cotidiano, desde que você não esteja muito no escuro. Ela possui 8 megapixels e é capaz de gravar vídeos em Full HD a 30 frames por segundo. E ele possui uma câmera traseira dupla, sendo o módulo principal de 12 megapixels e o módulo secundário de 8 megapixels, e o principal tendo uma abertura de 2.2 e o secundário uma abertura de 1.8, ok? Sendo capaz de gravar vídeos em 4K a 30 frames por segundo ou slow motion a 240 frames por segundo, e assim descendo o degrau da escala, como por exemplo a 1080 frames por segundo e sucessivamente descendo a escala, ok? Esse aparelho conta com 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento, sendo possível expandir esse armazenamento até 2 TB através de cartão de memória, e ele conta com um slot duplo para cartões SIM, sendo possível conectar os dois slots na rede 4G, ok? Ele conta com processador Snapdragon 636, o que seria um octa-core contendo 4 núcleos de 1.8 GHz e 4 núcleos de 1.6 GHz e uma GPU Adreno 509, o que dá conta da maioria dos aplicativos, mesmo se referindo aos jogos considerados pesados e com excelentes gráficos, assim como Call of Duty e PUBG Mobile, se executado nos gráficos médios, o que ainda vai te proporcionar uma excelente experiência, contendo reflexos durante o jogo e movimentos de objetos, digamos assim, e sem muitos travamentos, ocorrendo alguns pequenos engasgos só em momentos em que exige muito mais gráfico, o que pode ser resolvido através das configurações gráficas, e eu posso dizer para vocês que ele mesmo assim continua sendo superior à maioria dos aparelhos intermediários vendidos nessa mesma faixa de preço atualmente. É válido lembrar que hoje é possível encontrar esse aparelho usado na faixa dos R$ 1.000, então ele acabou aumentando ainda mais o custo e benefício. Lembrando que esse aparelho já foi lançado com USB-C 2.0, porém ele possui Quick Charge e é capaz de carregar até 80% em menos de 1 hora. Entre os 40 e 45 minutos você pode ter essa capacidade de carga no aparelho de forma muito rápida, contando também com inteligência artificial, o que vai manter a saúde da bateria, e deu conta do recado durante esses 3 anos, tendo em vista que eu não percebi queda de eficiência da bateria dele durante todo esse tempo de uso, e também não tive problema com o conector dele, tendo em vista que eu preciso conectar e desconectar várias vezes durante o dia, e como vocês podem ver, chegou até um pouquinho a criar essas marquinhas aqui na borda, por falta de zelo mesmo, por ficar conectando e desconectando de forma muito rápida aqui. Ele também conta com uma porta P2 para conexões de fone de ouvido, e ele possui um alto-falante 3D de excelente qualidade, reproduzindo o áudio não só aqui por baixo, mas também aqui em cima, o que dá uma imersão excelente quando você vai assistir os seus filmes, por exemplo, no Netflix, vídeos e até mesmo escutar músicas com excelente qualidade, reproduzindo o grave minimamente bem, não sendo aquele som estéreo muito seco, somente a voz. Então ele possui um som bem encorpado, ok? Eu vou mostrar para vocês a execução de alguns aplicativos que eu considero fundamentais atualmente, o que seriam redes sociais, como Facebook, Instagram, e também o YouTube, Spotify, Netflix e o Waze, digamos assim, que é o que vai
suprir as suas necessidades de consumo e entretenimento durante o dia a dia. Lembrando que a Google já manda o aplicativo do Gmail nativo no aparelho, o que vai te permitir sincronizar todas as suas contas de e-mail aqui, e como vocês podem observar, ele carrega de forma muito rápida mesmo, ok? Permitindo uma execução muito suave. Abrindo aqui o Facebook para vocês. Como vocês podem observar, ele carrega de forma muito rápida, dando pequenos paradinhas para carregar somente o feed, o que depende da conexão com a internet, ok? E como vocês podem observar, após carregado, ele foi perfeitamente bem. Lembrando que já tem alguns aplicativos aqui em segundo plano, como vocês podem ver, e eu vou abrir um por um para que vocês tenham noção da execução desses aplicativos, assim como o Kindle, que eu utilizo para fazer a leitura, e eu deixo a observação para vocês de que essa tela é muito confortável para fazer a leitura desde que você reduza o brilho dele, tendo em vista que também é um aparelho muito fino e vai permitir uma leitura muito confortável durante várias horas para você, tendo em vista também que essa bateria dá conta de segurar pelo menos 3 horas e meia a 4 horas de leitura nesse aparelho, deixando o brilho consideravelmente intermediário ou baixo, ok? É válido lembrar que aqui eu utilizo o aplicativo da Kindle e leio em livros realmente no formato de livro, o que seria EPUB ou MOB, no caso da Kindle, me possibilitando fazer anotações aqui na tela, marcações de página e até mesmo aumentar e diminuir a fonte e colocar o layout aqui no plano de fundo, me possibilitando deixar o fundo branco, deixar o fundo preto ou amarelado, o que eu prefiro para deixar a leitura mais confortável e não agredir tanto os olhos, assim como eu posso alterar os temas, o tamanho da letra, como eu já disse, e marcar aqui e até mesmo utilizar o dicionário para identificar alguma palavra que você não reconheça, ok? Mostrando também a posição de leitura em que você se encontra. No caso aqui, onde eu parei, ele está em 3% do livro que eu abri para mostrar para vocês aqui. O Facebook já foi executado, eu vou executar aqui o Instagram para vocês, ok? Lembrando a quantidade de aplicativos que está em segundo plano, então eu estou simulando um uso aqui cotidiano, como se você tivesse utilizado os aplicativos durante o dia, só desbloqueado a tela e depois desbloqueia aqui para usar o aparelho de forma rápida, ok? Então ele executa o Instagram perfeitamente bem. Vamos abrir aqui agora o Spotify. Como vocês podem ver, o feed também carrega rapidamente e não ocorre travamentos, mesmo sendo um aparelho que possui bastante, mesmo sendo um aplicativo que possui bastante recursos aqui, tanto para a lateral quanto para cima e para baixo, e várias imagens aqui a serem carregadas e conteúdos no seu feed. Abrindo aqui o aplicativo do LinkedIn, vou mostrar para vocês a velocidade de funcionamento dele. Funciona de forma excelente, não ocorrendo travamentos, somente é possível que engasgue, deixa eu ver aqui, mesmo puxando ele de forma muito rápida, ele carrega também o feed de forma excelente, tendo em vista que esse aparelho conta com o Wi-Fi que se conecta também em rede de 5 GHz, o que vai te permitir o uso total da sua conexão de rede, até tendo em vista que a rede de 2.4 GHz entrega somente entre 80 e 100 MB de download, possibilitando que você, então, ao se conectar na rede de 5 GHz, consuma a velocidade de download e upload superior a essas velocidades, como eu aqui em casa que utilizo uma conexão de 300 MB. É válido lembrar que nesse momento ele está conectado num AirPort Time Capsule da Apple de terceira geração, que possui a tecnologia somente de 2.4 GHz, então eu não estou utilizando toda a velocidade da minha conexão aqui, chegando somente nesse aparelho entre 80 e 70 MB de download, nesse caso aqui, ok? Esse aparelho também conta com Bluetooth 5.0 e, como já mostrei para vocês, a tecnologia NFC, que vai te permitir realizar pagamentos através de aproximação, o que muitos aparelhos intermediários não entregam atualmente. Então, é válido ressaltar que ele é um excelente custo-benefício, tendo em vista a velocidade de execução de todos os aplicativos, a qualidade de tela desse aparelho, o que ele vai te permitir fazer de filmagens com a câmera e a facilidade que você tem de manusear todos os aplicativos, tendo em vista que ele não ocorre engasgos na maioria
dos aplicativos utilizados no cotidiano, te permitindo também jogar jogos de título como o PUBG Mobile e o Call of Duty Mobile sem travamentos, porém nos gráficos médios, o que ainda assim vai te proporcionar uma excelente experiência, tendo em vista que nos gráficos médios você já vai conseguir ver o reflexo do sol, movimentos de personagem e movimentos de objeto e jogar sem engasgos, vendo a maioria dos efeitos como fumaça, neblina de água subindo, enfim, vai te proporcionar uma excelente experiência. Um dos pontos que eu já passei negativos com esse aparelho é que um pouco depois, alguns meses após a sua compra, entre 4 e 5 meses, ele deu um problema na placa e eu tive que ficar 30 dias sem o aparelho, sendo que era um aparelho muito novo ainda, já havia acabado de ser lançado e não havia utilizado por muito tempo o aparelho e ele me deu problema e não foi culpa minha. Já no caso do módulo de câmera traseira desse aparelho, infelizmente ela perdeu o foco, como vocês podem observar, e ela fica bem trêmula, não focando nos objetos, tendo que, para tirar fotos e fazer filmagens, utilizar a câmera wide angle, o que não é a câmera principal e possui somente 8 megapixels e não dá conta do recado quando você precisa tirar fotos, por exemplo, de documento. Ele acaba deixando a letra um pouquinho borrada, não ficando tão legível quanto a câmera principal, que seria a que grava vídeos em 4K 30 frames por segundo e possui 12 megapixels, ela é capaz de tirar essas fotos de excelente qualidade. Então, caso você vá comprar esse aparelho usado atualmente no ano de 2021, perdão, é válido você observar se as câmeras estão ok, tá certo? E eu já deixo como observação que elas vão te proporcionar excelente experiência, tendo em vista que elas tiram fotos em modo retrato e com efeito de profundidade nativo, sem que você precise ficar fazendo edição, e ela também conta com uma nitidez excelente. Eu vou trazer como observação aqui que você também pesquise a versão do Zenfone 5Z, que é o aparelho que eu vou trazer para fazer análise aqui também para vocês depois, que ele seria o topo de linha lançado junto com esse aparelho na época, contando com 6 ou 8 GB de memória RAM e sendo possível obter versões com até 256 GB de armazenamento interno, e ele também contém o Snapdragon 845. Então é válido que enquanto você pesquise o Zenfone 5, caso ele esteja num preço bem abaixo ou então não tão próximo do Zenfone 5Z, você opte por essa versão, caso você precise de um aparelho intermediário ou caso você queira executar jogos de forma mais fluida e com gráficos mais reais, digamos assim, nas configurações máximas dos jogos, você opte pela versão 5Z desse smartphone, tendo em vista que essa versão aqui é um intermediário que vai dar conta do recado, porém não é esse o intuito dele, mesmo ele estando muito próximo de um topo de linha, tendo em vista todo esse pacote que ele entrega para vocês de tecnologia que vai suprir todas as suas necessidades, dispensando até o uso de carteira no dia a dia, tendo em vista que você não vai precisar andar com cartões de crédito e nem documentos, até porque nós utilizamos a CNH digital no aplicativo do Detran e ela também serve como documento, ok? Então essa foi a análise desse aparelho. Se você gostou, dá o seu joinha, ou então pode dar o seu dislike, caso você ache que precise melhorar, e deixe seu comentário com sugestões de próximas análises aqui no canal, para que eu traga para vocês e explique da melhor forma possível os custos-benefícios, o que os aparelhos podem entregar e se vale a pena ou não, ok? A conclusão, então, da análise desse aparelho é que é um aparelho que vale muito a pena ainda para o ano de 2021, na categoria intermediário e inclusive se comprado usado na faixa dos R$1.000, ok? Até o próximo conteúdo e um forte abraço.